Nós temos conversado sobre ser igreja, um jeito possível. E o nosso tema hoje é ser comunidade, um jeito possível com o outro. E uma das formas que eu tenho pensado, porque tenho lido na Escritura, é só um jeito de nós sermos diferentes, fazermos a diferença no mundo, quando nós entendemos que nós somos um coletivo. E que a igreja não existe por causa dos indivíduos em si mesmos, mas é porque existe um conjunto de indivíduos e de individualidades que se ajuntam e que formam o plural, que formam o nós. E dentro disso, eu li a história de Alfred Nobel. Alfred Nobel é o célebre idealizador do Prêmio Nobel da Paz. Nascido em 1833, na Suécia. Ele é um inventor da dinamite. Químico, desde os seus 16 anos, trabalhando no laboratório do pai. Mas ele não queria ficar conhecido para a posteridade, porque ele tinha ajudado a inventar a dinamite. Até a borracha sintética que a gente tem hoje foi descoberta no laboratório dele. Então ele confessou a uma melhor amiga que ele queria ser lembrado por causa dos seus atos de humanidade. E então ele idealizou um prêmio para pessoas e instituições que lutassem pelo bem da humanidade. Daí vem os 5 prêmios: química, física, medicina, literatura e a paz. Ações que somam para a paz do mundo. Então, quando você Prêmio Nobel da Paz de Medicina, Prêmio Nobel de Medicina, Prêmio Nobel de Química, Prêmio Nobel de Física, tal, e Prêmio Nobel da Paz. E agora o Banco da Suécia fez o sexto prêmio, que é o Prêmio Nobel de Economia, né? E então, quando eu li essa história de Alfred Nobel, eu percebi que existe um motivo para nós sermos pessoas melhores, e que existe um motivo para nós sermos pessoas melhores. Por quê? Porque nós vamos inspirar as outras gerações. E um dos caminhos para nós sermos pessoas melhores é entendermos que Deus habita no outro, e que Deus é encontrado no outro. Então, nós só podemos ser igreja, ou só seremos uma igreja de uma perspectiva bíblica, cristã, à semelhança de Jesus de Nazaré, por isso que se chama cristã, se nós entendermos que Deus mora no outro. Enquanto nós encontramos o outro, nós encontramos Deus. Quando nós vemos o outro ser abençoado, nós também somos abençoados. Quando nós vemos o outro sendo curado, nós também somos curados. Quando nós vemos o outro alcançando misericórdia, nós também somos alcançados pela misericórdia. Ou seja, Deus é essa experiência do lado de fora, para que depois aconteça do lado de dentro. Turgenev, um escritor da literatura russa, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que certa vez foi encontrado por um mendigo. E o mendigo falou assim: me dê algum dinheiro, porque eu estou com muita fome, faz 2 dias que eu não como. E Turgenev respondeu: eu não tenho dinheiro. Irmão, eu não tenho dinheiro. E aí o mendigo respondeu: tudo bem, você me deu algo mais valioso do que o dinheiro, você me chamou de irmão. Esses movimentos nos inspiram a seguirmos numa caminhada diferente. E a cura para o mal e para a maldade é quando nós entendermos que nós precisamos ser seres humanos melhores. Pode fazer campanha, pode fazer jejum, pode ler a Bíblia todo dia, pode frequentar todos os cultos, pode decorar todos os versículos bíblicos. Se nós não tivermos como propósito ser seres humanos melhores e encontrarmos o outro, de nada vai adiantar todo o nosso movimento religioso. Por mais teológico, dogmático, doutrinário, teológico, enfim, essas parafernálias todas. Nós precisamos nos encontrar no outro. Uma igreja de verdade é uma igreja que pensa no outro, que vive para com o outro e que recebe também do outro. Por isso, fiz toda essa introdução para convidar você a abrir comigo no livro de Ruth,
Antigo Testamento. O livro de Ruth tem uma história muito linda, e que essa história ficou no meu coração, e eu queria ressignificá-la com você aqui essa noite. Nós vamos ler a partir do capítulo 1, a partir do verso... Eu vou derrubar vocês aí de novo, para variar. Só vou ler a partir do 15. Eu vou derrubar vocês da comunicação, porque eu passei do 16. Mas eu vou ler a partir do 15, só para dar um contexto melhor. Então, Naomi a aconselhou: veja, a sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte se me separar de ti. Que texto lindo. Que texto lindo. Pastor, mas o que tem a ver esse texto? Calma aí, eu vou explicar. Esse texto é muito bonito, depois eu convido você a ler esse livro. Esse livro ele é inspirador. Ruth é nora me deu um branco aqui agora, peraí. De Noemi, isso, é nora de Noemi, junto com Orfa. E Noemi perdeu seu marido, e ela ficou morando com Ruth, com Orfa e seus 2 filhos. Só que Noemi perdeu também os 2 filhos, e ficou as 3 mulheres sozinhas. E segundo a tradição, as mulheres mais novas, quando ficavam viúvas, podiam voltar para a terra da sua parentela. Elas eram moabitas, ou seja, elas poderiam voltar para o seu povo, para casarem novamente e para serem sustentadas, porque a mulher não podia trabalhar, ela era uma viúva. Então, elas poderiam fazer isso. E Ruth, então Noemi diz: podem voltar, voltem para o povo de vocês, que eu vou voltar para o meu povo. Então elas choraram amargamente, elas choraram e elas relutaram: não, nós não vamos voltar, nós iremos contigo, Noemi, nós iremos contigo. Noemi significa graciosa, agraciada, né? Tem um ar leve. E quando então Noemi decide voltar, ela insiste com as 2 noras de novo: voltem para o povo de vocês, e eu vou voltar sozinha para a minha terra. E Orfa diz assim: beleza. Orfa significa nuca. E o texto diz que Orfa virou as costas para Noemi e voltou para o seu povo. E aí Noemi insiste com Ruth: Ruth, volte você também, a sua cunhada está indo, volte você também para o seu povo. E é quando ela diz esse texto aqui: não insistas comigo para que eu volte novamente, eu vou contigo, eu estou com você, onde você for eu irei, o seu Deus será o meu Deus, e onde você morrer eu morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue se eu não estiver com você, se eu não for uma com você, se eu não for a sua amiga, se eu não for a tua próxima. E é interessante que aí Noemi leva Ruth, e Noemi chegando no seu povo, o pessoal dizia: olha, lá vem Noemi voltando. E Noemi diz assim: não me chame mais de Noemi, me chamem de Mara. Mara significa amarga. Conhece alguma Mara? Não precisa dizer isso para ela, mas significa. Mara significa amarga. E me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque o Senhor me amaldiçoou, e eu agora sou uma pessoa amarga. Mas todos relutam chamá-la de Mara, e ela continua sendo agraciada pelo nome Noemi. E Ruth continua com ela. Ruth fica ao lado dela. E elas tentam de alguma maneira sobreviver. Elas tentam de alguma maneira se sustentar. E aí Ruth se aproxima de Boaz. Boaz tem algumas plantações, e Ruth começa a trabalhar nas plantações de Boaz. E Ruth se deita aos pés de Boaz como uma serva. E Boaz acha graça a Ruth e diz: Ruth, eu vou cuidar de você, Ruth, eu vou cuidar da sua vida. E Boaz oferece Ruth em casamento para os seus amigos que tinham posses e que poderiam assumi-la, e toda a sua família. Só que nenhum amigo quis assumir Ruth. Então ele diz assim: Ruth, eu, Boaz, te assumo.
E é interessante que desse relacionamento nasce Jessé, e de Jessé nasce Davi, e daí de Davi vocês sabem a história que se segue. Que história linda! Que história linda de quando nós encontramos o outro, que história linda de que quando nós somos um com o outro, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos abençoa e o Senhor nos dá o privilégio de escrevermos uma história linda. Mas qual que é o problema? O problema é que nós queremos escrever uma história linda, o problema é que nós estamos querendo a bênção, nós estamos querendo as conquistas, nós estamos querendo um monte de coisa, mas nós não entendemos que primeiramente nós precisamos dizer: onde você for eu irei, onde você morrer eu morrerei, eu pertencerei ao seu povo, eu lutarei as suas lutas, eu chorarei as suas lágrimas, eu sorrirei os seus sorrisos. Por quê? Porque nós vivemos num tempo onde o meu vale muito mais, os meus sonhos, os meus planos, a minha bênção, a minha vida. E não se escreve uma história inspiradora para as futuras gerações, nós não mudaremos o curso da história fadada ao fracasso trágico da cristandade no Brasil, em relação à igreja, se nós não mudarmos o nosso conceito de ser igreja. Ser igreja é ser coletivo, ser igreja é ser com o outro, no outro, e termos essa alegria de nos satisfazermos nas alegrias e nas tristezas do outro, como eu falei aqui na semana passada. E hoje eu quero lhes falar, eu quero lhes inspirar sobre esse comportamento de Ruth. Ruth assumiu um risco, Ruth assumiu toda uma possibilidade negativa de ser rejeitada, de passar necessidade, de abandonar o seu povo e ser tratada como um indigente, alguém forasteiro, forasteira. Por quê? Porque ela queria ser um com a sua sogra. Ela merece ser louvada duas vezes. O ser um com a sogra tem que só de Deus mesmo, tem que ser Deus mesmo. Deu para entender a piadinha? Então, essa história me motiva a todos nós. Por quê? Porque ela diz assim: que o Senhor me castigue se eu me separar de você. Ao ponto de clamar, tipo assim: se eu não for um com você, se eu não estiver em comunhão com você, se eu não sofrer as suas dores, que o Senhor me amaldiçoe. Quantos estão dispostos a dizer isso hoje? Quantos estão dispostos a dar um passo para trás? Quantos estão dispostos a abrir mão da sua vida, de algumas coisas suas, em nome de um coletivo? A igreja tem perdido o seu significado. A igreja está perdendo a sua essência do nós, em nome dos eus. É por isso que quando eu disse na partilha que nós somos uma igreja formada e sustentada por pessoas que ouvem uma voz e que dão do seu e dão de si, é porque o Espírito está falando com a igreja, o Espírito está trabalhando, o Espírito do Evangelho, o Espírito que fez Jesus dizer: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. As portas do inferno não vão se sobrepor sobre a minha igreja. Que igreja é essa? A igreja dos que andam juntos. Porque juntos nós somos invencíveis, nós somos imbatíveis, nós conquistamos o impossível. Alguém me disse: pastor, isso não vai contra tudo aquilo que o senhor já pregou? Eu digo: não. Porque parece muito. Eu digo: parece, mas não é.
é uma ressignificação. Ninguém toma banho no mesmo rio 2 vezes. Porque ao entrar pela segunda vez, você já não é o mesmo e o rio também já não é mais o mesmo. Então nós estamos pegando o caminho de volta. Nós estamos trilhando um caminho de ressignificação da importância desse movimento que nós chamamos de igreja. Porque se assim não for, o que te faz sair? Quantos graus está? Quantos graus está aí? 17? O que te faz sair da sua casa 17 graus num domingo chuvoso para estar aqui? É Deus, pastor. Não, se for Deus, você não precisava estar aqui. Porque Deus você encontra em qualquer lugar. Não, pastor, é porque eu quero adorar a Deus. Meu, você põe um CD lá, vai ser muito bacana essa sua experiência. Não, pastor, porque eu tenho medo de Deus. E então você está pior ainda. Nós saímos da nossa casa para estar aqui por causa de um movimento chamado Movimento do Espírito. O Espírito tem falado aos nossos corações e tem nos colocado aqui diante de Jesus de Nazaré para cantarmos juntos ao Senhor. É diferente de adorar a Deus. Eu vim para adorar a Deus. Não, nós viemos cantar juntos, celebrarmos juntos a Deus. Nós viemos juntos para aprender a palavra de Deus. Nós viemos juntos para sermos edificados coletivamente pelo Espírito de Deus. E nesse espírito coletivo, nós somos fortalecidos, nós somos sustentados. Pois bem, eu vou te dar um caminho para ser abençoado aqui essa noite, ó. Eita lasqueira, hein? Quem não quer ser abençoado, não é mesmo? Então eu vou te dar um caminho. Eu vou te dar um caminho porque o caminho é bíblico. Você quer ser abençoado? Agora a pergunta é, a palavra abençoado é ter tudo o que você quer? Aí eu digo não. Abençoado é ter tudo o que você pede? Também não. Abençoado é ser alguém extraordinário. E ser alguém extraordinário, primeiro, é ser alguém que ama Jesus acima de todas as coisas. Que ama Deus acima de todas as coisas. Alguém que ama a piedade. Alguém que é piedoso, isso é ser extraordinário. Ser extraordinário é ser alguém solidário, altruísta. Essas são as pessoas extraordinárias. Então, ser abençoado é seguir o caminho para ser alguém extraordinário. Procure os abençoados para você estar perto. Procure pessoas extraordinárias para estar perto de você. Porque é bem verdade que uma pesquisa diz que nós nos parecemos muito com as pessoas que nós temos à nossa volta. Nós parecemos muito com as pessoas que nós temos à nossa volta. Não foi Jesus que disse, mas deveria ter dito: diga com quem andas que eu direi quem tu és. Jesus não disse isso. Não tem nenhum texto nas Sagradas Escrituras. Mas se não disse, deveria ter dito. Ou disse e o pessoal não escutou. Então, na comunidade, nós aprendemos a ser pessoas extraordinárias, porque nós começamos a ser abençoados. E nós nos ajudamos a nos tornarmos uns aos outros extraordinários, e nós passamos a ser extraordinários uns para com os outros, como Ruth foi na vida de Noemi, e como Noemi foi na vida de Ruth. E elas entraram para a história, só para a história da descendência de um tal de Jesus de Nazaré. Ou seja, o caminho para ser abençoado é procurar ser extraordinário. Então cerque-se de pessoas extraordinárias e orarmos: Senhor, eu quero ser extraordinário, eu quero ser extraordinária. Busque a piedade, busque amar a Jesus acima de todas as coisas. Sirva o próximo como se você estivesse fazendo para você mesmo. Busque os interesses dos outros depois dos seus. Compartilhe o que você tem. Já diria John Wesley:
Já diria John Wesley, revolucionário do avivamento dentro do metodismo. Ele diz que o dinheiro não é uma maldição. A maldição é o dinheiro elevado ao status de Deus. Então ganhe dinheiro, ganhe muito dinheiro, mas entenda que isso é para servir o seu próximo e repartir com quem precisa. Isso é ser extraordinário, isso é pensar no outro. Projete sua carreira, cresça na sua carreira, mas saiba que você está sendo trabalhado para ser alguém extraordinário, para abençoar aqueles que estão à sua volta, para servir aqueles que estão sob os seus cuidados, para ser um sinal histórico do reino de Deus, um reino de generosidade, de bondade, de fraternidade e de gente extraordinária que ministra isso por onde passa. E onde nós aprendemos a ser assim? No coletivo que se chama igreja. Uma igreja que não inspira as pessoas a serem extraordinárias não serve para nada. Uma igreja que não inspira as pessoas a apontarem para o céu não serve para nada. Por isso nós precisamos nos ressignificar como igreja, nos ressignificar como ajuntamento e clamarmos o fogo, a chama viva do Espírito sobre nós, para que nós sejamos pessoas extraordinárias, como Ruth foi na vida de Noemi. Só alguém extraordinário seria capaz de dizer: aonde você for eu irei, onde você morrer eu morrerei, o teu Deus será o meu Deus. Somente alguém extraordinário seria capaz disso. Os medíocres, os egoístas, os egocêntricos, os ególatras, os derivados da teologia da prosperidade, não são capazes. Não são capazes. Por quê? Porque sempre o que importa é o eu, o meu, para mim. E em Ruth, nós vemos um desapego. E nós vemos brotar um caminho abençoado de cuidado de Deus. Se você ler todo esse texto de Ruth, você vai ver que esse exemplo dela dá testemunho para que ela seja cuidada. Se você ler ali no capítulo 3, os funcionários de Boaz vão dizer assim: essa é Ruth, nora de Noemi, que abriu mão de voltar para a terra da sua parentela e veio com ela, abandonou o seu Deus e veio para junto de Noemi. E isso é imputado sobre Ruth como bênção. E Boaz diz: Ruth, você pode colher aqui na minha plantação, colha o tanto que você quiser, e não vá para outra, porque em outra plantação você corre um grande risco de ser molestada, ser abusada. Então, quando nós vamos em direção ao outro, o Senhor coloca pessoas no nosso caminho, para zelar pela nossa dignidade, para zelar pela nossa vida, para cuidar da gente. Quando nós buscamos o outro, nós começamos a desfrutar das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Por que vocês se preocupam com o que comer, com o que beber, com o que se vestir? Vocês não observam os passarinhos, vocês não observam os lírios do campo? Os passarinhos não trabalham nem ceifam, e os lírios do campo muito menos. E os passarinhos nunca passam fome, nunca falta alimento. E os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se o Pai que está nos céus cuida dos passarinhos, que não tem valor nenhum, e cuida dos lírios do campo, que hoje nascem, amanhã secam e depois da manhã são jogados no fogo, o Senhor não vai cuidar de vocês, homens e mulheres de pequena fé? Mas o problema é que nós sempre estamos pensando em nós. E nós no sentido individual, e não no nosso coletivo, nós mesmos. Por isso, quando nós falamos de ser igreja com o outro, no outro, nós começamos a buscar esse movimento de nos alegrarmos, de nos entregarmos, de nos assentarmos uns com os outros e aprendermos o que é ser extraordinário com o irmão que está ao nosso lado, com a irmã que está do nosso lado.
E é por isso que é importante nós caminharmos juntos. Por isso que é importante nós nos encontrarmos. E é por isso que nós nos encontramos. E quando nós encontramos o outro, vou refazer a frase, vou repetir a frase, melhor dizendo, nós encontramos a Deus. Tem uma frase que tem norteado a nossa comunidade, e eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas citando essa frase, porque de fato é uma frase muito forte. Essa frase diz: procurei a mim, não encontrei. Procurei a Deus, não encontrei. Procurei o próximo, encontramos-nos nós três. Gabriela Mistral, uma poetisa chilena. Isso é tão verdade, que nós vemos isso em todo o Evangelho. E quando eu digo Evangelho, eu não digo só Novo Testamento, eu digo também o Antigo Testamento. Nós vemos o coletivo sendo tratado. E o coletivo é sempre tratado para que isso inspire as futuras gerações. O coletivo é sempre tratado para que ele sempre lembre dos grandes feitos de Deus. O coletivo é sempre tratado para que ele se posicione contra toda forma de opressão. O coletivo é sempre tratado para que ele se fortaleça, se ajude e cuide ele mesmo de si mesmo. E nisso o Espírito se manifesta de maneira sobrenatural. E nós começamos a testificar do Espírito sendo derramado sobre toda a carne. Porque é verdade que a profecia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. E nós percebemos isso a começar dentro das igrejas. Só que é verdade que a profecia diz que ele também derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E como que nós sabemos que nós estamos sendo cheios do Espírito Santo? Quando nós começamos a morrer para nós mesmos e começamos a enxergar o outro. Começamos a ver o outro começa a fazer sentido para nós. A alegria do outro faz sentido para mim. A lágrima do outro dói em mim. E é por isso que em Ruth, nós temos a inspiração essa noite para começarmos um movimento de oração. E quando eu digo oração, eu não digo de vãs repetições. Quando eu digo oração, eu digo entrega, eu digo renúncia, eu digo desejo. Um movimento de oração que é: Senhor, ensina a amar o meu irmão. Ensina-me a estar unido à sua igreja. Ensina-me a ser parte de um corpo. É engraçado, né? Porque Jesus sempre, quando fala da igreja, ele fala de um corpo. Ele fala de um movimento que tem um som. Ele fala de um movimento que anda sempre junto. Formas diferentes: braço, mão, perna, joelho, cabeça, pé, mas é um corpo. Por isso eu quero reforçar, a nossa comunidade, ela é cheia dos diferentes, e eu oro a Deus para que essa diferença sempre apareça, mas que nós nunca sejamos tratados com indiferença por causa delas. Como diria Voltaire disse que o que nos faz iguais é de fato as nossas diferenças. Por que a gente é igual? Porque cada um tem um jeito diferente de ser. E é isso que nos faz iguais, as nossas diferenças. E o dia que nós compreendermos isso, nós vamos perceber que o diferente não é inimigo. Nós vamos perceber que o outro não é o meu adversário. Eu não sei se é verdade, mas essa semana me mandaram uma mensagem dizendo que um pastor matou o outro no fundo da igreja, por causa de uma discussão bíblica. Eu falei: cara, que nunca me chamem para pregar lá. Oi, como assim um pastor matou o outro? Porque abriram a Bíblia lá e começaram a discutir. Eu falei: cara, Deus me livre de estar certo perto desses caras. O cara falou: está errado. Eu falo: estou errado mesmo. Oração judaica, dou 3 passinhos para trás, ó, pela paz, vamos para o happy hour. Então, nós vivemos tempos, cara, nós vivemos tempos muito difíceis.
É tipo briga de saci, todo chute é voadora. O cara fala um A, outro. Por que você falou A? Não, porque eu acho que é A. Ah, o caramba, e pá. O certo é B. Por que B? Não sei, eu só sei que é B, e pá. E o certo é todo mundo ter uma arma, para todo mundo defender a sua posição, porque a sua posição é a certa mesmo, e o que importa é isso. E com a arma, todo mundo vai ficar em paz, porque a arma resolve. Então, cada um com a sua arma, paz para com todos. Aonde está escrito isso? Aqui não. Aqui em nenhum lugar. Você pode gostar, mas se falar que está com base aqui, você está equivocado. Pode pensar, mas com base aqui não tem. Por quê? Porque nós perdemos o senso do nós. Nós já não aprendemos mais a dizer: o seu Deus será o meu Deus, e onde você for eu irei. Porque para nós, as nossas opiniões, as nossas ideologias, o nosso time, a nossa cor, a nossa posição é sempre mais importante. Por isso que eu quero concluir. Eu quero concluir fazendo um apelo para você. Como que você tem sido igreja? Porque se você é testificado no seu coração porque você frequenta um lugar no domingo, eu convido você a se avaliar. Ah, porque eu confessei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Pode ser que você seja salvo, mas igreja não é não. Como que você tem sido igreja? Como você tem praticado essa vida de entrega, de repartir? E se você acredita nesse movimento aqui, o quanto que você tem inspirado as futuras gerações de que vale a pena estar aqui e fazer isso aqui acontecer? Quais são as suas atitudes para inspirar? São perguntas que você tem que responder para você mesmo. São perguntas que tem que ecoar dentro do seu coração. Eu quero chegar um dia e dizer assim para o meu filho, para os meus filhos, para os meus netos, dizer assim: eu amei a igreja de Jesus e dei o que eu podia por ela. Nossa, pai, eu acabei de descer do partilho e o Isaac falou: nossa, pai, você foi meio religioso, hein? Está muito crítico esses meninos. Não sei de onde eles estão aprendendo essas coisas. Mas eu quero que eles sempre vejam o meu prazer de fazer o que eu faço. De estudar as Sagradas Escrituras. De servir os meus irmãos. Toda vez que eu estou saindo, eles perguntam: pai, onde você vai? Eu falo: eu vou conversar com alguém da igreja. Aí ele: de novo? Eu falo assim: o pai gosta, filho. É o jeito que o pai ajuda as pessoas. Aí ele fala assim: ah, tá bom. Esse é o meu caminho. É por isso que eu sou pastor. Só que você precisa ser pastor para fazer isso? Não. Basta você querer seguir os passos de Jesus de Nazaré. Gálatas 2:10. Os discípulos fizeram uma recomendação para Paulo. Paulo, a gente tem muita divergência, Paulo. E fico imaginando as tretas, sabe, desses caras. Paulo e Barnabé, Paulo e Marcos, Paulo e Pedro. Paulo era briguento, né, irmãos? Mas sabe, ele amava a igreja, e ele escrevia para as igrejas. Só que os discípulos falaram assim: Paulo, você só não perca de vista
o que é mais importante para a mensagem do Evangelho: nunca se esqueça dos pobres e dos que sofrem. Então, você pode ter a opinião que você quiser ter sobre qualquer assunto. Você pode fazer o que você faz na sua vida. Sua vida não precisa ser dicotomizada entre santa e secular, sagrado e não sagrado. Teve um dia um jovem que me perguntou: pastor, não sei se eu sirvo a Deus ou faço faculdade. Eu falei: ô Jesus, quase fiz a extremunção ali mesmo. Você não precisa assumir um ministério. Você pode fazer isso onde você estiver, inclusive na igreja, ajudando, servindo, contribuindo, indo em direção a quem está ao seu lado. E nesse movimento a igreja é curada. Nesse movimento a igreja é sarada. Nesse movimento nós somos abençoados e começamos a nos tornar homens e mulheres extraordinários, que fazem a diferença no seu trabalho, que fazem a diferença na onde estão. E dessa maneira nós inspiramos as futuras gerações também, né? E tudo que a gente faz começa a ganhar sentido. Por isso eu gostaria de convidar você a se colocar de pé nessa hora. E nós vamos cantar uma canção. Ela é meio antiguinha, mas ela é muito boa. Ela é uma oração. Ela é uma oração de ida. E a Bíblia diz que aquele que vai e põe a mão no arado nunca deve olhar para trás. Aqueles que decidem ir, que se joguem nessa parada aí. Qual parada? A igreja. E aqui, eu oro para que você encontre cuidado. Eu oro para que você encontre carinho. Eu oro para que você encontre acolhimento. E quando você encontrar isso, proporcione isso também a quem estiver do seu lado aí. Com quem você conversar, com quem você desenvolver amizade, com quem você... E na onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Essa é a minha oração. Cantemos essa canção. E que esse Espírito inunde a nossa comunidade e nos fortaleça, segundo o Evangelho de Jesus. Amém?